Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga no nosso conteúdo jurídico nas manhãs de domingo. Participa, interage, manda sua pergunta, sua dúvida. Também ouve aí os espaços de opinião, os nossos quadros especiais. Vai interagindo, olha, tá na tela, ó, para você mandar suas questões pelo nosso WhatsApp e também nosso endereço na rede social, que é o mesmo, né? @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Bom, o time está recheado aqui na edição de hoje. Sim, na área previdenciária quem está com a gente é o Dr. Bruno Vilar, na área do direito do trabalho o Dr. Heitor Schaeffer, o Dr. Arilei Mendes Filho na área do direito rural e ainda a doutora Luciane Marques no direito do consumidor. Todos eles prontos, aptos aqui para receber as dúvidas que você vai encaminhando ao longo dessa edição. Vamos ter ainda quadro de opinião, né, com a Feta Perks e também o nosso casos de família, falando sobre direito de família na edição de hoje. Direto e reto para as primeiras dúvidas. Doutor Bruno Vilar, dúvida previdenciária para o senhor da Rosa. Aposentei-me em 1994 com 2,5 salários. Hoje ganho 1. Entrei com um revisional em 2000. Ganhei diferenças. Esperei mais 5 anos, fui no advogado que diz que agora não posso mais pedir revisão. É fato, doutor Bruno? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas de bancada. Sempre um prazer estar participando mais uma vez do seu programa e respondendo a dúvida dos telespectadores. Pois bem, dona Rosa, tem que ver primeiro que revisão que tu postulou lá, né, naquela época, depois de aposentada. Enfim, e essa revisão que a senhora provavelmente está se referindo, que ganhava 2,5 salários e agora ganha 1, ela de fato não é possível fazer. Tá? Porque a inflação dos aposentados e pensionistas, ela não acompanha o salário. Então, os aposentados e pensionistas ganham menos que aquelas pessoas que estão na ativa. Então, por esse motivo, não é possível postular esse tipo de revisão específico. Obrigado, doutor. Questão agora dos trabalhadores para o nosso especialista, o doutor Heitor Schaeffer, em nome do Moisés Advogados. Doutor, o Rodrigo trabalha numa empresa desde 2017 e nunca forneceram fardamento. É correto? Posso procurar meus direitos? Doutor Heitor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia, prezados telespectadores. Senhor Rodrigo, respondendo a sua questão, é muito simples. Depende. Por quê? Se há exigência de uniforme na sua atividade. Ou seja, se você, por exemplo, trabalha com limpeza, com saúde, um profissional da área da saúde, profissional da área da eletricidade, por exemplo, se há exigência de uniforme, a empresa tem que pagar. Se não há exigência de uniforme, não há também essa obrigação de fornecimento. Obrigado, doutor Heitor. Agora a questão é do direito do consumidor. A gente recebe sempre com muita alegria a doutora Luciane Marques, nossa especialista. Doutora, a Vivi. A TIM ofereceu um plano promocional aumentando R$20 do que eu já pagava. Aceitei. E quando chegou a conta, o acréscimo foi de R$65. Fiz contato para cancelar. E disseram que tenho fidelidade de 1 ano. Para cancelar, terei de pagar uma multa de R$640. Entrei com recurso no PROCON para voltar para o meu plano antigo. O que mais posso fazer, doutora Luciane? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores e aos colegas que estão aí no estúdio. E viu que tu pode fazer o seguinte, tu pode e deves entrar com uma ação para cobrar esse período aí em que foi cobrado a mais. Porque, na verdade, quem está descumprindo o contrato é a TIM e não tu. E, em caso de descumprimento contratual de parte da operadora, então, a tua parte no contrato não é mais exigível, né? Essa fidelidade cai. Não existe mais isso. Então, como tu já reclamou no PROCON, acho que caberia aí também tu entrar com uma ação e pedir o ressarcimento, dependendo do período em que tu pagaste a mais, né? E também já para ganhar uma liminar aí para eles não registrarem o teu nome em cadastro de devedores, receber o valor de volta e talvez até uma indenização. Tá certo, obrigado, doutora. A gente recebe também o nosso especialista que assina o quadro aqui, Garantias Agrárias, falando sobre direito rural, o doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, primeira questão para o senhor. Sou proprietário de uma área de terras arrendada. Posso lançar o valor recebido pelo arrendamento no livro caixa da atividade rural? Muito bom dia, bem-vindo, doutor.
Muito bom dia, Solano. Muito bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. O proprietário de uma área rural que recebe o arrendamento não é considerado agricultor. Então, ele não pode lançar esta renda, esta receita, como se fosse renda da atividade rural, portanto, não pode lançar no livro caixa do produtor. É uma renda como uma atividade civil, como um aluguel, como qualquer outro tipo de renda, e deve ser lançado no campo próprio da declaração de imposto de renda. Perfeito, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem conosco. Você pode participar da nossa consultoria. Vá mandando as suas dúvidas aí pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp que vai passando aí na tela. Espaço de opinião? Temos sim. Chegando o recado dos aposentados e pensionistas em nome da Fetaperex. Bom dia, doutor Solano. Então, meus amigos aposentados, a partir do próximo dia 25, o nosso 13º começa a cair na conta. Então, é hora da gente usar racionalmente, saber o que fazer. Porque no fim do ano sabe-se que não tem o mais 13º, não é isso? Agora tenha cuidado, porque os golpes estão aí. E o senhor com dinheiro, se tira todo o dinheiro do banco, leva, bota no bolso, os golpes estão ao seu lado. Cuide dos fake news que trazem golpes e também das más informações. Cuidado, porque os programas de previdência social, SUS, é um exemplo, tanta gente já tentou derrubar o SUS. São programas muito fortes e são programas de governo para as pessoas que mais precisam, são programas para a sociedade dos trabalhadores. E nenhum governo vai ter coragem de seguir um programa desse, que seria um caos social. Então, tenhamos cuidado quando vamos receber mensagens, repassar, tenham cuidado, não repasse qualquer coisa. Porque essas mensagens, muitas vezes, são fake news. E os fake news só causam mal. Então, meu amigo aposentado, administre bem a sua economia, racionalize e faça um bom uso do 13º. Um grande abraço, bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da Fetaperex, sempre atualizando as notícias, né, os assuntos aí dos aposentados, pensionistas e idosos. Voltamos aqui para a nossa consultoria. O doutor Bruno Vilar nos assessora junto aos segurados e seguradas. Doutor, o Jair lá de Canoas. Estou esperando uma revisão há 13 anos. É o tema 616. Alguma informação, doutor? Bom dia, Jair. Pois então, o tema 616 do STF diz respeito à emenda 20 de 98, né? Diz respeito se a incidência vai incidir o fator previdenciário ou incidir as regras de transição para aquelas pessoas que se filiaram antes de 16 de dezembro de 1998. A discussão é justamente para ver qual que é a mais benéfica. Ainda não temos posicionamento, tá, do Supremo Tribunal Federal. Sugiro você conversar com o seu advogado para ver os desdobramentos disso, se é possível tomar alguma medida, mas até o momento não se tem nada a respeito desse tema 616. Obrigado, doutor. Dúvida trabalhista, chamo mais uma vez aqui o doutor Heitor Schaeffer, do Moisés Advogados. Doutora Lindinalva, tenho 10 anos de trabalho e não quero mais trabalhar no local, mas não quero me mandar embora. O que faço? Bom dia, senhora Lindinalva, tudo bem? Então, a empresa não é obrigada a lhe mandar embora sem justa causa. Imagino que a senhora esteja atrás aí da multa de 40% do FGTS, do aviso prévio, mas se a empresa não quiser lhe mandar embora, só resta para a senhora ou pedir demissão, ou se houver algum descumprimento da empresa no contrato de trabalho, uma eventual rescisão indireta. Sugiro que procure o advogado da sua confiança. Obrigado, doutor. Mais uma vez converso com a nossa especialista no direito consumerista, a doutora Luciane Marques. Ela quer assina o quadro aqui, o Consumidor em Destaque. Para responder, doutora, para o Jefferson, lá de Cachoeirinha. Coloquei a caixa na justiça, mas estão me cobrando R$1.000 para provar que não coloquei em outros estados. Isso é correto? É a dúvida do Jefferson, doutora. Então, Jefferson, vamos ver se eu entendi a tua pergunta, né? Se tu simplesmente colocou na justiça a caixa e estão te cobrando R$1.000 para comprovar que tu não tem, provavelmente querem saber se há uma litispendência ou não, mas isso é uma questão daí de saber se tu tem justiça gratuita. Eu não tenho como saber
que cobrança é essa? Mas não é normal. Se ingressa na justiça ainda com o benefício da gratuidade judiciária, não tem que pagar nada. Agora tem que ver o que houve, se tu perdeu essa ação, se tu foi condenado a pagar esse valor, fica difícil de eu te dizer alguma coisa com maior propriedade, sem conhecimento do processo. Eu te aconselho a procurar o teu advogado e pedir os devidos esclarecimentos. Perfeito, obrigado, doutora. A gente recebe também nos nossos estúdios o doutor Arelei Mendes Filho, ele que assina o quadro Garantias Agrárias aqui no Boca no Trombone. Doutor, outra questão, estou pedindo um financiamento rural e o banco quer a minha propriedade como garantia, mas é uma propriedade considerada pequena. Isso é possível, doutor? Perfeito. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é considerada empenhorável. E sendo empenhorável, não pode ser dada em garantia. Durante muito tempo se discutiu a validade desta garantia quando o próprio produtor abre mão desse benefício e dá o bem em troca de garantia de um financiamento. Entretanto, a jurisprudência tem ido para o lado de que isto não é válido. Se a empenhorabilidade está garantida constitucionalmente, ela deve ser respeitada e mesmo a vontade do produtor, ela não derruba este impedimento. Então, não é possível dar em garantia ou penhorar uma pequena propriedade de até 4 módulos rurais trabalhada pela família. Obrigado, doutor. Vamos para mais uma rodada aqui com os nossos advogados, nossos especialistas. Doutor Bruno Vilar responde aos segurados e seguradas. Dúvida previdenciária, doutor, da Ana Maria, lá de Formigueiro. Tive carteira assinada até novembro de 2022. Em março de 2023, tive descolamento de retina. Perdi a visão do olho direito. Sempre negam o benefício. Tenho direito, doutor? Dona Ana Maria, bom dia. Sim, vejo que sim. A visão monocular, ela garante, sim, 2 benefícios possíveis aí tu poderia postular. O primeiro deles é o BPC-LOAS, né, porque tu se enquadra como pessoa com deficiência por ter perdido a visão de um olho, tá? Desde que tu preenche os demais requisitos para o LOAS, tu consegue enquadrar a pessoa com deficiência e também tu pode tentar postular uma aposentadoria à pessoa com deficiência, aposentadoria PCD que a gente costuma dizer, né? Ou por idade ou por tempo de contribuição. Aí tu teria que verificar com o advogado previdenciário de confiança qual a melhor saída e qual aposentadoria tu se enquadra. Talvez é possível também o auxílio doença, mas aí teria que comprovar a incapacidade. Mas os 2 primeiros benefícios, perfeitamente possível enquadrar como pessoa com deficiente. Obrigado, doutor. Mais uma questão dos trabalhadores. Doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados, responde ao Miguel. A empresa que trabalha está mudando a jornada de trabalho e não avisou nenhum funcionário. Enviaram novos contratos e disseram que, se não assinar, terá de trocar o horário de qualquer maneira. Pode isso? No contrato vigente está descrito o nosso horário de trabalho. Bom dia, senhor Miguel, tudo bem? Então, não pode. O artigo 468 da CLT, que é a legislação do trabalho, diz que só podem acontecer mudanças no contrato de trabalho de forma bilateral, ou seja, você tem que concordar com a mudança. Se está previsto no seu contrato de trabalho o seu horário, essa mudança não pode acontecer sem a sua concordância. Caso aconteça, o senhor pode entrar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Obrigado, doutor Heitor. Mais uma dúvida dos consumidores aqui para a gente. A doutora Luciane Marques é a nossa especialista que assina o quadro Consumidor em Destaque no Boca. A Maria Helena, doutora. A prefeitura da minha cidade mandou bloquear meu cartão do banco por dívida do IPTU. Mas paguei e após foi desbloqueado. Porém, a conta ficou zerada, sendo que havia saldo nela. Posso entrar com ação, pois não pude trabalhar e não consegui comprar passagem para outra cidade. Doutora Luciane. Bom dia, Maria. Então, no teu caso, pelo que eu vejo, já tem uma ação em andamento, né? Na qual foi feito esse bloqueio de contas. Eu não entendi se houve um bloqueio do cartão de crédito, não é comum. Geralmente o que é bloqueado numa execução, entendo aí que seja uma execução de IPTU, né? Então, se eles fizeram esse bloqueio, deve ter sido justamente na tua conta e não no cartão de crédito. Mas se realmente houve algum erro, tu podes pedir uma indenização, até mesmo dentro do processo ali, uma multa por descumprimento de ordem judicial, né? Tudo isso precisa ser analisado com maior propriedade aí pelo colega que está te atendendo.
Certo, obrigado, doutora. Mais uma no nosso quadro Garantias Agrárias. A gente vai atendendo aqui os produtores rurais com o doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista. A questão é, doutor, sou arrendatário de uma fazenda e meu contrato de arrendamento termina no final do mês de abril, agora, está acabando. Houve atraso no plantio no desenvolvimento da minha lavoura de soja. O proprietário está pressionando para que eu antecipe a colheita e entregue a área para ele. Ocorre que isso vai me causar grande prejuízo. O que fazer? Que questão isso aqui, hein, doutor? Muito interessante a questão, mas veja só, o arrendatário ele tem o direito de terminar a colheita da sua cultura dentro do prazo que é cabível, mesmo que ultrapasse o prazo do contrato. Então, se você está sendo tolhido nesse direito, pode procurar a justiça e que vai ser mantida a posse da área até que seja totalmente colhida essa lavoura dentro dos períodos próprios que essa lavoura exige. Não é possível antecipar uma colheita de um produto que não está ainda pronto. Então, você sim tem direito de terminar a colheita quando for possível fazê-lo. Obrigado, doutor. Os doutores seguem conosco. Você deve continuar participando. Utilize aí as nossas redes sociais no @programa Boca no Trombone e também o WhatsApp que está à disposição, correndo aqui na tela ao longo da edição. Quadro especial? Temos. Quer entender um pouquinho sobre o direito de família? Então vamos lá para a edição de hoje do nosso Casos de Família. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez participar desse programa com tamanha envergadura. Vamos responder aqui a pergunta do 5499, final 1959. Minha mãe e meu pai já falecidos, mais 3 irmãos já falecidos, de um total de 8 irmãos. Ficou um imóvel, casa mais terreno, onde um irmão mora de forma temporária já faz uns 4 anos. Os demais irmãos querem vender para dividirem o valor entre os irmãos, mas o irmão que reside no imóvel se nega em vender. O que fazer para resolver essa questão? Prezado, nesse caso, devem os irmãos cientificarem aquele que reside no imóvel de que tem intenção de vender o imóvel através de uma notificação ou algum documento que comprove que ele tenha ciência da vontade de todos. Após isso, caso não haja o aceite dele na venda, aí sim se ingressa com uma ação de extinção de condomínio. Procure um profissional da sua confiança para lhe auxiliar. Outro questionamento aqui. Irmã Batista, de Sapucaia do Sul. Perdi meu esposo, tenho 2 filhas, uma legítima e a outra adotiva. Quais os direitos da adotiva sobre a metade da herança da parte dele? Ela não foi registrada no nome dele, tem apenas o meu nome. Ele criou comigo desde os 3 meses de nascida. O nome dela poderia ter sido incluída no atestado de óbito para obter os mesmos direitos da legítima? Prezada irmã, nessa situação é possível ingressar com o reconhecimento de paternidade pós-mortem. Sendo que após o processo e o reconhecimento, ela passa a ter os mesmos direitos que a filha legítima e passa a ser inclusa também no atestado de óbito. Procure um advogado da sua confiança para lhe auxiliar no processo aí. Muito obrigado, tenham um bom dia. A gente que agradece, doutor Fausto Mânica, nosso especialista no direito familiar. Olha, antes do intervalo, vamos para mais 2 aqui. Uma previdenciária com o doutor Bruno Vilar. Doutor, a Derli lá de Cachoeirinha. Aposentei faz 12 anos, com 70%. E como o salário era baixo, continuei trabalhando e pagando INSS. Tenho direito de revisão com esse novo tempo, doutor? Derli, bom dia. Infelizmente não, tá, dona Derli? Isso seria desaposentação, que foi vedado, julgado já e vedado pelo Supremo Tribunal Federal. Tu não pode renunciar à aposentadoria que tu tens para buscar aqueles valores após a tua jubilação para entrar na base de cálculo de uma nova aposentadoria. Isso é vedado, o Supremo já decidiu que não pode. Obrigado, doutor. E uma trabalhista com o doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados, doutor Paulo Ricardo. Trabalho numa escala 12/36.
Meus colegas recebem a hora intervalar. Eu não recebo. Sou porteiro noturno. O que faço, doutor? Bom dia, senhor Paulo Ricardo, tudo bem? Eu não compreendi direito a sua dúvida. O senhor não recebe intervalo, o senhor não goza o intervalo de 1 hora, então o senhor tem esse direito para pleitear. Agora, se os seus colegas recebem 1 hora de intervalo indenizado e não gozam, também está errado. Então eu sugiro que o senhor procure um advogado de sua confiança para esclarecer melhor essa situação. Tá certo. Obrigado aos doutores que seguem conosco. Olha, depois do intervalo vamos ter consultoria previdenciária, trabalhista, do consumidor e do direito rural. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. De volta com o Boca na manhã do seu domingo. Obrigado pela audiência. Siga conosco, vá participando. Utilize aí as nossas redes sociais, o @programa Boca no Trombone. Te inscreve lá no nosso canal do YouTube. A gente aguarda a sua inscrição para ter conteúdo diferenciado com os nossos advogados e advogadas especialistas. Seguindo na nossa consultoria, o doutor Bruno Vilar está atendendo segurados e seguradas. Doutor André, minha esposa trabalha em laboratório de análise clínica e contraiu nos punhos a síndrome do túnel de carpo. Ela pode pagar o INSS como PCD? E se sim, diminui o tempo de contribuição e o valor da aposentadoria seria integral? André, bom dia. Sim, perfeitamente possível, né, a síndrome do túnel do carpo ser enquadrado como deficiência, tá? A pessoa com deficiência. A contribuição, na verdade, não é contribuição como PCD, a contribuição é uma só. Mas ela pode se enquadrar numa aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição. Lembrando que a aposentadoria da pessoa com deficiência é regida pela Lei Complementar 142 de 2013. Então, a minha sugestão é procurar um advogado de sua confiança para verificar a situação dela, mas é perfeitamente possível. Tá certo. Obrigado, doutor. Doutor Heitor Schaefer responde aos trabalhadores e trabalhadoras. A dúvida é do Paulo. Tenho colaboradores com registro como MEI, o microempreendedor individual. Eles têm direito a 13º? É pergunta de um empregador aqui, doutor. Não se vê todo dia, doutor Solano. Bom dia, senhor Paulo, tudo bem? Então, como eu sempre digo, se não há registro de emprego, não há direitos. Mas o registro do MEI não significa que o empregado não possa vir a solicitar o vínculo de emprego, se atender os requisitos legais. Certo, obrigado, doutor Heitor. Agora a dúvida é dos consumidores, com ela, com a nossa especialista, a doutora Luciane Marques, que vai atender a Madalena lá de Alvorada, doutora. A Corsan de Alvorada cobra taxa fixa para cada imóvel que tem no terreno, mas só tem um hidrômetro. Isso é justo? Sendo que pago mais do que eu gasto, doutora Luciane. Bom dia, Madalena. Não, isso não é justo nem correto. Então, a Corsan que vá lá e coloque um hidrômetro para cada imóvel se eles acham que vocês estão pagando um valor menor. O fato é que só pode ser cobrado por um relógio d'água e é o consumo daquele ali. E também tem que ser cobrado de acordo com a leitura. Não é algum valor que eles acham que podem colocar porque tem mais imóvel. Sempre lembrando, se tiver alguma irregularidade, primeiro, tenta falar com a ouvidoria da empresa e faz uma denúncia, no caso aí perante a Agência Nacional de Águas.
a quem a Corsã está submetida. Obrigado, doutora. Mais uma no Garantias Agrárias com o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, a pergunta vem assim, ó, ouvi dizer que pode haver pagamento para quem preserva. Como funciona isso, doutor? É possível, sim. A lei prevê o pagamento por serviços ambientais, que é o pagamento feito por aqueles proprietários de áreas rurais que têm uma preservação ambiental acima do que é exigido por lei. Veja, somente aqueles que preservam mais do que é exigido. Se você cumpre a lei, é só uma obrigação. Então, é possível, é necessário verificar algum programa público ou privado, porque existem também programas privados que fazem esse tipo de pagamento, e apresentar um projeto sobre essa preservação a mais do que a lei exige. Tá certo, obrigado, doutor. Rapidinhas as últimas aqui, doutor Bruno. O Luiz Carlos de Gravataí, trabalhei 8 anos com empresa por RPA, retido na fonte. Conta para aposentadoria? Bom dia. Sim, vai contar para aposentadoria. Provavelmente tu é contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica, né? E aí é descontado esse pagamento para o INSS por RPA, pagamento de autônomo. E vai contar para todos os fins. Obrigado, doutor. E a última para o doutor Heitor, a Kelly. Trabalhei quase um mês sem registro de carteira. Quais os direitos? O que devo fazer, doutor? Bom dia, Kelly, tudo bem? Então, procurar o advogado da sua confiança e os seus direitos, 13º, férias, aviso prévio, FGTS, todas as verbas trabalhistas de praxe. Tá certo. Doutora Luciane, agradecido pela participação, ainda que à distância, mas sempre com muita excelência aí para os nossos consumidores e consumidoras. Até a próxima. Obrigada, doutora, é sempre um prazer. Até. Doutor Bruno, Alegria, segurados agradecem a sua participação. Sempre um prazer, doutor Solano, estar participando do seu programa e um bom domingo a todos. Doutor Heitor, assessoria sempre de excelência aí para os trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado, doutor Solano. Muito obrigado, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui. Doutora Lei, aqui o produtor rural não fica na mão. O senhor esclarece tudo. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Um grande domingo a todos. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Luciane, Bruno, Heitor e Arilei, que fizeram a edição das consultorias na manhã desse domingo. Durante a semana, o bate-bola continua, hein? @programa Boca no Trombone, vai lá agora, te inscreve no nosso canal do YouTube e vá gozando lá do conteúdo que temos por lá, tá bem? Lá a gente vai ter muito, mas muito conteúdo diferenciado para você durante os nossos contatos lá no meio digital. Domingo que vem, o que temos? 8h30, mais uma edição do nosso Boca na TV, aqui na Band TV. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.